E aí, chegamos ao dia 72 do nosso plano de leitura. Hoje, a gente vai conectar três passagens que, à primeira vista, parecem bem diferentes, mas que juntas montam um quebra-cabeça incrível sobre o que é a fé. Vamos nessa? A gente já começa com essa frase poderosa de Jesus, dita bem no meio de uma tempestade. E essa é uma declaração que vai ecoar em tudo que a gente vai ler hoje. É um convite para trocar o medo pela fé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Então, nossa primeira parada é lá em Mateus 14. Tenta imaginar a cena. É madrugada, os discípulos estão num barco, bem longe da terra, e o barco está sendo castigado por uma tempestade daquelas. O medo ali devia ser quase palpável. E é aí que eles veem uma coisa que simplesmente não faz sentido. E aqui a história se desenrola em 4 momentos-chave. Primeiro, o chamado de Jesus. Depois, o passo de fé absurdo de Pedro e ele de fato anda sobre as águas. Mas aí, o foco dele muda. Ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, para a tempestade. A dúvida entra e ele começa a afundar. Mas o ponto crucial aqui é a resposta de Jesus. O resgate é imediato. Agora, o mais interessante nessa pergunta não é a bronca, sabe? É um convite para pensar. Jesus não pergunta como você ousa duvidar. Ele pergunta por que você duvidou. Ele está apontando para onde deveria estar nossa segurança. A questão nunca foi a força do vento, mas para onde a fé de Pedro estava olhando. E a passagem termina com essa informação impressionante. Depois da tempestade, a fé não acabou. Muito pelo contrário, ela se espalhou. Um simples toque, um ato de fé, era o suficiente para trazer cura. Isso mostra que a fé, por menor que seja, quando está direcionada para Jesus, tem um poder transformador gigante. Agora segura aí que a gente vai mudar completamente de cenário. Saímos da tempestade no Mar da Galileia e mergulhamos nas leis detalhadas de Levítico. Pode parecer um salto enorme, mas a gente vai ver como aquela fé que age em milagres também se mostra na obediência e na reverência do dia a dia. O conceito principal aqui é o de santidade. Ser santo significava basicamente ser separado por um propósito divino. Não tinha a ver com ser melhor que os outros, mas sim sobre ser dedicado a Deus. E essa dedicação aparecia em tudo, inclusive nas ofertas que eram feitas. E aqui a gente vê um ponto fundamental. Deus pedia um melhor. Não porque ele precisava, mas porque a oferta era um reflexo do coração de quem ofertava. Dar um animal defeituoso era, no fundo, dizer que Deus não era digno do seu melhor. A fé obediente se mostra quando a gente honra a Deus com excelência. E essa obediência dava um ritmo para o tempo do povo. As festas não eram só feriados, elas formavam um calendário sagrado, um ciclo anual para lembrar, celebrar e se conectar de novo com o que Deus tinha feito na história. Cada festa era um pilar da fé, construindo uma identidade de adoração e memória. Então, da fé que faz milagres e da fé que obedece, a gente chega na fé prática, do dia a dia. Provérbios 31 nos dá um retrato muito vivo de como é uma vida de fé na prática, usando a figura da mulher exemplar. O texto já começa colocando o valor dessa pessoa lá em cima, e não um valor que vem de riqueza ou aparência, mas sim do caráter. Ela é a personificação da sabedoria e da fé em ação, uma coisa muito mais rara e preciosa que qualquer joia. E aqui a gente vê aquela santidade de Levítico de um jeito totalmente novo. Não é mais sobre rituais no templo, mas sobre a vida real. Ela administra bem, trabalha com vontade, ajuda quem precisa, fala com sabedoria, e a força dela vem da sua dignidade e do temor ao Senhor. A fé dela não é só um sentimento, é o motor que move tudo o que ela faz. E este é o clímax do capítulo. O texto coloca lado a lado os valores do mundo e os valores de Deus. A beleza exterior a gente sabe passa, mas o caráter construído no temor do Senhor, nessa reverência e fé, é o que gera um valor de verdade, que dura. Ok, chegou a hora de juntar todas as peças. A gente viu 3 jeitos bem diferentes da fé se manifestar. A fé que encara o impossível, a fé que obedece com santidade e a fé que trabalha no dia a dia. Mas como é que tudo isso se conecta? Resumindo a nossa jornada. Em Mateus, a fé é confiar no poder de Jesus em meio ao caos. Em Levítico, a fé é obedecer aos padrões de Deus, entregando o nosso melhor. E em Provérbios, a fé é aplicar a sabedoria de Deus no nosso trabalho e nos nossos relacionamentos. São 3 faces da mesma moeda. E aqui está a conexão mais profunda de todas. Aquela exigência de Levítico por um sacrifício sem defeito era como uma sombra, uma seta apontando para o futuro. Jesus é o cumprimento perfeito disso.
Ele é a oferta perfeita que nos torna santos e aceitáveis diante de Deus, uma coisa que a gente jamais conseguiria por conta própria. E isso nos leva de volta para a cena do Pedro afundando no mar. A vida exemplar que a gente vê em Provérbios não é um padrão impossível para a gente se sentir culpado. Pelo contrário, ela é o fruto de uma vida que foi resgatada, igual a de Pedro. É o resultado da graça que nos encontra na nossa dúvida, nos coloca de pé de novo e nos capacita a viver com propósito e sabedoria. Então, no final dessa análise, o que a gente leva para casa? Como essa visão da fé, com várias facetas, impacta a gente hoje? A intenção é que essas conexões tragam sempre uma nova luz para a nossa leitura diária, sabe? Se essa análise te ajudou de alguma forma, fica o convite. Curta esta reflexão e siga o Pneuma BR para a gente continuar essa jornada juntos. Esse gesto simples ajuda demais o nosso trabalho a continuar. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Olhando para a sua vida, para as suas tempestades, para a sua rotina e seus relacionamentos, onde é que a sua fé precisa deixar de ser só uma ideia e se tornar uma ação concreta hoje? Fica aí a reflexão. Até a próxima!